Boa tarde. Na Igreja Voz Bíblica. E nós estamos no primeiro encontro de casais do ano, com o estudo, o custo para se construir um casamento bíblico feliz e abençoado por Deus. Veja bem, um casamento bíblico, aliás, um casamento feliz e abençoado por Deus não acontece por acaso, não é acidente, não é porque duas pessoas educadinhas, duas pessoas que aprenderam a controlar a raiva, aprenderam a controlar os seus, vamos dizer assim, instintos de autodefesa, por isso que vai dar certo. Nós vamos ver que existem princípios e, além desses princípios, é preciso haver compromisso, é preciso haver alianças, é preciso haver contratos, muitos contratos dentro do casamento. Por definição, o casamento já é uma aliança, baseada naqueles votos que o casal faz e que é presenciado por Deus. Então, é muito importante que não só aqueles votos, mas à medida que o casal vai se conhecendo, vai interagindo com a vida a dois, fique não só renovando os votos que fizeram quando casados, mas que façam vários votos. Você me pergunta como é isso? Eu vou já entrar nesse ponto. Então vamos ler o nosso texto principal. Aqui diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão, inútil trabalho os que edificam. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Então, bem-aventurado, feliz. Não é porque trabalha muito, não é porque ganha muito dinheiro, não é porque tem acesso vamos dizer assim, aos sonhos de consumo, aos desejos de consumo, que aquela família, aquele casal vai ser feliz. Então, nesse estudo, o custo para se construir um casamento bíblico feliz e abençoado, nós vamos ver que o custo vai ser esse: ter a Deus como centro da vida. Repita comigo: ter a Deus como centro da vida. Se Deus não estiver no centro da sua vida, mas se Deus estiver bem em algum lugar na sua vida pessoal de casados, o seu casamento já não vai gozar da felicidade que ele poderia. A segunda coisa é ser um crente fiel. Crentes infiéis têm casamentos desmazelados, desmantelados, como diz aqui no Ceará. Terceiro, uma mentalidade e compromissos cristãos. Eu não vou só me dizer cristão, mas eu vou ser cristão no modelo bíblico. Quarto, aprender a me comunicar biblicamente. Logo no início eu vou dar pelo menos 5 regras relacionadas com uma comunicação sem dar vazão àquela ira ruim, àquela ira má. Porque a ira, a raiva, ela não é pecaminosa por ser ira ou por ser raiva. Na realidade, é uma reação inteligente quando uma coisa perversa, errada está acontecendo. Então não é normal a gente vê que a coisa está tudo errada e a gente bem quietinho, caladinho. Não é assim. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Então a ira, essa reação, aliás, essa atitude em relação ao que é mal, ao que é ruim, ela não é errada em si, é a maneira como você dá vazão a esse sentimento de desgosto, de descontentamento, especialmente na família. A raiva, a ira tem sido um grande destruidor de famílias e casamentos. Não porque ela existe. A raiva,
Na realidade, ela é uma bênção. Não é necessariamente a raiva, a ira, no sentido de que você mostrar de que algo errado não vai fazer a família fluir, o casamento fluir. E você tem de encontrar uma maneira inteligente, bíblica, de externar isso. Muitas casas caem porque simplesmente alguns têm ira, estão desgostosos com o que está acontecendo, mas fica calado. Eu vou tocar mais nesse assunto. Aprender a se comunicar biblicamente. Isso significa aprender a enfrentar biblicamente os problemas, não com aquela ira explosiva, não internalizando a ira, e ter o mesmo amor ao cônjuge que existe entre Cristo e a igreja. O casamento é uma aliança e Cristo ilustrou com a aliança que ele tem com a igreja. Por isso que o casamento, do ponto de vista bíblico, é indissolúvel, é sagrado. Então vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajude agora com esse estudo para que possamos fortalecer nossos laços familiares, conjugais, nossas inter-relações pessoais. Nos guia agora, Senhor, com a Tua Santa Palavra, com esse primeiro encontro de casais. Satanás, o nosso arqui-inimigo, inimigo da igreja e dos crentes, faz tudo, Senhor Deus, para que nós não tenhamos um casamento construído aos moldes da Tua Palavra. Por isso que a maioria dos casamentos são destruídos precocemente. Então nos ajuda, Senhor Deus, a construir, ou se já em grande medida está destruído, nós possamos reconstruir. Nos ajuda agora em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Em cada um desses pontos, nós vamos ter compromissos que deverão ser feitos. Então, os propósitos. Qual é o propósito? Os propósitos do casamento? Companheirismo. Marido e mulher, e ser os melhores amigos. É uma coisa anormal do ponto de vista bíblico que a mulher tem amigos maiores que o seu marido, que o marido tem amigos maiores do que a sua esposa. Eu sei que logo que os dois casam, os dois ainda vão ter amigos que superam a amizade deles, mas que com o tempo se construa uma amizade, aquela amizade onde há uma real intimidade, uma real cumplicidade, uma real confiança. Então o casamento foi feito para companheirismo. Gerar filhos. E aqui é muito importante, porque se você não está construindo o seu relacionamento conjugal da maneira bíblica, você também não vai ser um bom pai nem uma boa mãe. Custódia, o dever de cuidar. Quando Deus perguntou para Caim: cadê o teu irmão? Ele disse: eu por acaso sou tutor do meu irmão? Só que a Bíblia diz que quem negligencia a própria família é pior do que o descrente. Então o casamento, ele é baseado nesse princípio da custódia. Quando um casal casa, cada um, especialmente nos votos, quando eu faço um casamento, eu tanto posso escrever os votos para o casal ou pedir para ele: escreva, que voto você quer fazer, marido, para com a sua esposa? Ele diz: eu vou cuidar de você, eu vou te amar na alegria, na saúde, na doença. O melhor lugar para um ser humano cuidar de outro é no relacionamento conjugal. Então a caracterização do relacionamento de Deus com o seu povo, relacionamento de Cristo com a sua igreja. Assim como Deus cuida do seu povo, como Deus cuidava de Israel no Velho Testamento, como Jesus Cristo cuida da igreja no Novo Testamento, o relacionamento conjugal tivesse essa característica de cuidado e completa parceria. Os dois devem ser parceiros de tal maneira que, quando há
se vencia realmente o espírito do casamento, com o passar do tempo você não distingue o marido da mulher. Quando você está falando com um, parece que está falando com o outro. E quando você vê um, parece que está vendo o outro. Então, o que é que o casamento não significa? Para que a pessoa não tenha expectativas erradas sobre o casamento. O casamento não significa uniformidade, perda de identidade ou de individualidade. Há um erro na sociedade em dizer que eu me separei, eu me divorciei porque havia incompatibilidade de gênios. Não. Na verdade, quando dois seres humanos casam, os dois têm vontades, têm quereres, gostos e desgostos diferentes. Porém, os dois têm forças diferentes que se completam. Uma das maiores forças da Terra é um casal unido. A unidade no casamento é uma das maiores forças que existe nesse planeta. E ele é bom porque o marido não tem de perder a sua identidade. Ele é forte com as diferenças dele, e ela é forte com as diferenças dela. Ou seja, casamento não significa uma clonagem, uma cópia idêntica, sem diferenças, mas sim uma unidade total, sem restrições. Os dois, nós vamos ver uma ilustração disso. Quando dois cavalos puxam uma carroça, é como se fosse um motor apenas. Eles botam toda a força, e essa unidade total, sem restrições, é uma sociedade completa em todas as áreas da vida. O casamento não significa sacrifício, embora haja sacrifício. Se alguém está no casamento, oh meu Deus, eu era feliz quando era solteiro, agora é só sacrifício. A vida inteira tem sacrifício em tudo que é bom que você quer conseguir. No casamento, o casal vai ter de fazer sacrifícios, porém o casamento não é um sacrifício, não deve ser visto como tal. Na realidade, os dois têm que compartilhar na vida. O que é que o casal compartilha junto? É um compartilhar cognitivo, suas ideias, seus pensamentos, compartilharem, conversarem, e aí onde vai ter de haver contratos. Nós vamos ver mais na frente, eu vou ter de adiantar. Compartilhar emoções, sentimentos. Não é que você não gosta de uma coisa. Eu adoro fígado. Tem pessoa que odeia fígado. O que é que o casal ajustado? Se for a mulher que não gosta de fígado, então, mas vamos fazer aqui um contrato. No dia que tiver fígado, você faz uma outra coisa para você. Também ela não vai dizer, já que eu não como fígado, eu não vou fazer fígado para você. Entendeu? Então, a ideia é esses contratos, que eu vou falar mais. Eles compartilham relacionamentos sociais. O ideal é que os mesmos amigos do marido sejam os mesmos amigos da esposa e vice-versa, porque se ela tem amigos diferentes dos dele, significa que os amigos vão atrair elas para longe do marido. Se os amigos do marido são completamente diferentes dos da mulher, ou do lugar que ela possa ter envolvimento, ou seja, os amigos dele vão sempre afastar o cônjuge e a família. Compartilhem o trabalho. Vamos ver como é feito isso. Esse compartilhar aqui, eu queria que vocês lessem comigo, Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram. Alegrai-vos com os que se alegram. E chorai com os que choram. 1 Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão no corpo. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário. Coopere os membros. Com igual cuidado. Em favor uns dos outros. Então, na hora em que a mulher está passando por uma circunstância que ela está alegre, o marido tem de compartilhar essa alegria. Mas se ela está chorando, então é hora dele chorar também, e vice-versa. Não é esse negócio, o marido está chorando e a mulher soltando piadinha.
Ou a mulher está sofrendo e o marido vem com gracinha. A mulher chega do hospital depois de ter tido uma cesariana, foi costurada, está toda dolorida. E quando ele vê ela ali toda inchada, dolorida, aí ele solta a gargalhada. Quando casar, a Sara. Piadinha idiota, né? Ô, vem cá, minha filha, deixa eu cuidar de você. Dificuldades e provações. Como eu falei para vocês, o casamento é a união mais poderosa que tem. Nenhuma outra liga é também ligada como no casamento. E olha o que é dito em Eclesiastes 4, 9 a 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Mas dois que são unidos. Dois, a Bíblia diz, andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Então tem de ter os acordos, tem de ter os contratos. Vamos supor que eu estava falando isso com um homem, ele já está na quarta mulher. Eu disse, qual foi o problema? Ele disse, eu não aguento que ninguém fale gritando comigo. E no lugar de eu bater, eu deixava. Eu digo, mas o certo seria eu fazer um acordo. Você dizer para minha filha, você pode dizer o que você quiser, mas diga num tom normal, não grite não, porque quando você grita, tem um negócio dentro de mim que, entendeu? Então a mulher, tudo bem, cara, vamos fazer uma coisa, não vou gritar mais nunca com você. Ou o contrário, é o homem. Ô fulana, meu filho, faça o que você quiser, mas não me grite não. Ah, minha filha, você se ofende profundamente, ofende. Então, a partir de hoje, uma aliança, um contrato entre nós. Vou falar bem baixinho, tá bom? Porque se caírem, um levanta o companheiro, ai, desgraçado, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se os dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, se quiser brigar contra o marido, a mulher vai para cima também, ou contra a mulher, o marido vai. Você nota porque é que a força mais poderosa da terra é um casal unido? Os dois resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Por que é que a corda tem aquelas dobras? Então, a base bíblica do casamento e até para o sexo conjugal. Vamos ler juntos, Gênesis 2, 18 a 24. Diga comigo. E disse o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Esse é o verso 18 de Gênesis 2. O verso 24 diz: portanto deixará o homem a seu pai e sua mãe. E apegar-se-á a sua mulher. E serão ambos uma carne. Esse apegar-se aí é colar-se. É uma união em que marido e mulher eles estão unidos de uma forma tão grudada. É uma cola, é mais forte do que aquela cola maluca, que a Bíblia diz que só algo forte com a morte vai desgrudar os dois. Para bem ou para mal vão estar grudados depois que casam. Então, fundamentos do casamento. O mundo não dá mais valor a essa cerimônia. Reduziu a um contratozinho sem futuro que chega no cartório e desfaz. Só que Cristo disse: aquilo que Deus ajuntou, o homem não separa. Deixará o homem a seu pai e sua mãe. Cristo repete o Gênesis. Então, o contexto da relação conjugal, tudo está lá em Gênesis. Você quer saber a doutrina, a teologia do casamento, o que é casamento, vai lá para Gênesis. No capítulo 2, 4 a 14, lá tudo foi preparado para a chegada do homem, que era o clímax da criação, o ser que mais representaria Deus na terra. O ambiente era perfeito. Ele colocou iluminação, alimento, prazeres, alegrias, não faltava nada. Nosso Deus é bom.
O jardim era regado, era frutífero, era rico. E o padrão de Deus para a vida do casal e da sexualidade era unicidade. 2 igual a 1. Um homem, não é um homem com um homem não, viu? É um homem mais uma mulher que se tornam um no casamento. Deus criou o casamento para alcançar o mundo com a glória da sua imagem. Então, quando marido e mulher estão unidos, eles mostram para o mundo a união que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É interessante que Deus criou o homem, porém, apesar do homem ser perfeito, Deus criou o homem com uma incapacidade. Deus deu a ele a obra de cultivar e guardar. Ou seja, o homem trabalhava, trabalho é maravilhoso, mesmo antes da queda. O próprio trabalho é uma forma de louvor e serviço sagrado. Porém, Deus manda o homem dar nomes aos animais, e depois que o homem foi dando nome aos animais, viu que o boi tinha vaquinha, que o cavalo tinha eguinha, o pato tinha patinha, o galo tinha galinha, e ele disse: eu estou sozinho. Então disse: não é bom, o homem não é capaz de realizar meus propósitos, os propósitos de Deus, ou seja, refletir por inteiro o aspecto da glória dele. Por isso que Deus odeia o divórcio, porque o casamento vai refletir a glória de Deus, da unicidade de pessoas, a diversidade de 3 pessoas numa só. O casamento, 2 pessoas em uma só. Então, uma pessoa sozinha, ela não vai poder refletir isso, refletir por inteiro o aspecto da glória de Deus e realizar o trabalho espiritual de cultivar e guardar o jardim. Então, aqui você tem o homem solteiro, separado, sozinho. Eu conheço vários que amargam a solidão. Não é bom. Porém, você não vai preencher essa solidão de qualquer maneira. A Bíblia diz que, é claro, que para quem já casou, e se seu casamento você deixou o diabo destruir, então agora você vai ter de curtir solidão, ser eunuco pelo reino de Deus. Então lá estava o homem, tristezinho, e então ele decide criar uma coisa maravilhosa, um ser maravilhoso chamado mulher, para completar o que faltava no homem. O homem era um complemento da mulher e a mulher era um complemento do homem. Está lá em Gênesis 2, 19 a 21. Então está aqui manifestação da glória de Deus, homem e mulher unidos no casamento. O divórcio reflete a desgraça do diabo, o casamento reflete a glória de Deus. E Deus chamou a mulher de uma auxiliadora. O termo hebraico usado aqui é para ser um refúgio. A mulher ser um refúgio para o homem. Deus deu a responsabilidade do homem ser o provedor da casa. Então ele sai e lá na sociedade ele é perseguido, ele é odiado, ele é maltratado. Lá fora de casa ele não tem um refúgio, ele fica desejando voltar para casa. E quando ele chega em casa, não é a casa que é o seu refúgio, é a sua mulher. Aquela mulher o recebe com alegria, providencia para ele tudo que ele não tem lá fora, refúgio. E diz aqui idônea, conforme ele. O homem tinha um bom relacionamento com os animais, mas não podia se relacionar com os animais. Então a mulher idônea era aquela que estava diante dele. Ela era conforme o oposto. E diz que ela não era só uma auxiliadora, um refúgio.
semelhante, era um ser humano, mas era um refúgio completo. Alguém como Deus, semelhante ao homem, porém diferente do homem. Daí a importância da heterossexualidade. Complementação e companheirismo não é competição e conflito. Você vê as mãos, é um exemplo aqui de dois membros, são diferentes e ao mesmo tempo são semelhantes, e a mão direita não é inimiga da mão esquerda. O que a mão esquerda vai fazer é apoiado pela direita e vice-versa. Então, o homem viu que ele era incapaz, sozinho. Ele viu que cada animal tinha o seu par, porém ele não. Então aqui mostra a necessidade da mulher. Mas não é de qualquer mulher, é de uma mulher que entenda a sua missão de ser refúgio. A mulher que forme um time com o homem, 1 mais 1, diferente de 2. Ou seja, na matemática usual, normal, 1 mais 1 é igual a 2, mas no casamento 1 mais 1 é 1. Como casal, ou cada casal deve reconhecer que cada um tem áreas fortes e fracas, e que os dois têm muito a contribuir no casamento, e que eles devem valorizar as diferenças. Então a unidade do casal, apesar da diversidade, reflete a imagem de Deus. Os papéis do casamento refletem subordinação funcional. Quando a Bíblia diz que o marido deve ser o cabeça da mulher, não é ser o ditador. Ele tem a função, a responsabilidade de ser o principal responsável do lar. Eu vou tratar disso mais na frente. Tudo isso aqui é para que não haja a desgraça do divórcio. Deus que odeia o divórcio porque destrói os filhos, destrói a família. Então, o casamento bíblico é uma complementação mútua para a realização da obra de Deus. Por isso que o casamento bíblico é uma aliança indissolúvel, até que a morte os separe. Quando o casal casa, eles são unidos de tal forma. O Adão disse: tu és osso dos meus ossos, tu és carne da minha carne. Ou seja, nós somos agora uma unidade. Deixe-me passar agora aqui. A união entre homem e mulher é mais forte que os elos genéticos e biológicos que unem pais e filhos. É uma união para além do físico, do material. Por isso que quando o casal casa, se deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E é uma aliança maravilhosa, gloriosa. Infelizmente, Satanás faz tudo para desmoralizar. Satanás faz tudo para atribuir ao casamento tudo quanto é problema. O casamento não tem problema nenhum. O homem é que é problemático e cria problemas para o casamento. Então, o desafio de cada casal é ser fiel àquela aliança, aquele vínculo de amizade, até que a morte os separe, conforme diz Mateus 19:6, repetindo Gênesis 2:24. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. E então Cristo diz: e aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Diz que se une, ele gruda-se, ele se cola à sua mulher. Então nós vamos ter um estudo do casamento, como essa aliança, é a aliança e não um contrato feito no cartório que define o casamento. Na verdade só está casado quando vão para o cartório, mas não é o ato do cartório que define o casamento. Lá em Malaquias diz que, aqui em Malaquias 2:14,
Primeiramente, em Provérbios 2,17, fala da aliança do casamento como uma aliança entre o marido, a mulher e Deus. Em Malaquias 2,14, o profeta Malaquias está repreendendo os homens que se divorciavam das suas mulheres, dizendo que era um pecado grave, porque a sua esposa era sua companheira e a mulher da sua aliança. Estão definindo o casamento como aliança. Mas o diabo, ele sempre tenta fazer diferente, porque a casa só é edificada se for do jeito de Deus, conforme os propósitos de Deus. Se não for conforme o propósito de Deus, a coisa não vai funcionar. E o que é que acontece? O casal que deveria ter no relacionamento sexual um conforto, um prêmio exclusivo um do outro, o que é que o diabo faz? Faz com que a mulher, que deveria ser um refúgio, e o homem, que deveria também ser aquele companheiro, que os dois não cumprem os seus papéis de cuidar, de zelar. E aqui Paulo vai falar especificamente nessa área sexual. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, e é Deus falando por ele: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Ou seja, a vida sexual do casal é muito importante. A mulher deve saber que ela não está prestando um favor ao marido quando ela faz sexo com ele, e nem o marido faz favor à mulher. Aqui diz: o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Diz que não vos defraudeis um ao outro, ou seja, não engane o outro. Lembra, eu já vi uma charge em que tinha o marido e a mulher deitados numa cama, o marido lendo um livro intitulado Os 100 Argumentos para Convencê-la a Fazer Sexo, e ela do outro lado lendo o livro 100 Desculpas para Fugir do Sexo. Então você nota que aí o diabo está entre eles. O sexo, quando é antecedido por carinho, por cuidado, por zelo, lembra que é benevolência, por boa vontade, vendo que é um bem. O homem precisa disso. Muitos homens dizem: não, eu adulterei porque tem até uma música. Eu busquei na rua porque não tinha em casa. E não tinha por quê? Porque essa mulher se fechou. E Deus diz aqui que ela está pecando em fazer isso. E o homem também, tem homens, eu lembro de uma senhora que ela chegou para Carmita e disse: está com 3 meses que meu marido não me procura. E o tempo foi passando, está com 5 meses que meu marido não me procura. Ou seja, o diabo está ganhando a vitória naquele casamento. Olha o que diz aqui: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo. Às vezes a mulher precisa fazer um tratamento, o homem precisa fazer um tratamento, ou então querem passar uma semana, 15 dias de jejum e oração, e faz jejum até de sexo, tudo bem. Mas não, amor, eu quero te dizer que esse ano ninguém vai ter sexo, porque eu vou passar o ano jejuando. Você acha que foi o Espírito Santo, Anderson, que inspirou essa mulher? Foi o capeta mesmo. Ó, o homem, querida, eu sou um homem espiritual e eu estou vendo que a gente está fazendo muito sexo. Vamos estabelecer que agora só de 3 em 3 meses. Você acha, Flávio, que foi o Espírito Santo ou foi o diabo que botou essa ideia na cabeça dele? Foi o inimigo. Então, é outra área de grande frustração no casamento. Nós vamos trabalhar alguns desses estudos especificamente nessa área. Que o sexo é bom. O sexo é muito importante para a vida da mulher. Muita mulher não sabe o que ela perde quando ela não tem uma vida regular de sexo com seu marido e vice-versa o marido. Mas não é o nosso tema.
Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É muito mais que sexo, pois só a morte pode separar. Portanto, sexualidade é um assunto que não é sujo, mas até algumas religiões botam na ideia da cabeça de alguns crentes que sexo é algo sujo, mas não vamos entrar aqui agora. Como lidar com o mal da língua? Você sabe que você tem aí dentro da sua boca uma das coisas mais desgraçadas e miseráveis que tem nesse planeta? O poder da língua, tanto para bem quanto para mal. Viu, Eudes? A língua do ser humano é uma das coisas mais terríveis desse planeta. Então, nós vamos ver em Efésios capítulo 4, 25 a 32. Leiam comigo primeiramente. A primeira regra para você não deixar a língua colocar fogo no seu casamento. A primeira, seja honesto. Leia comigo. Por isso, deixai a mentira. E falai a verdade. Cada um com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Em uma mensagem nós vamos trabalhar mais sobre isso, mas só para você saber. E lá na frente nós vamos fazer acordos e contratos baseados nisso aqui. A mulher pegou o marido numa mentira. E ele fica todo errado. Minha filha, eu menti, mas eu quero fazer um contrato com você. Doa quem doer, eu vou dizer a verdade. E vice-versa. Segunda regra. Irai-vos e não pequeis. Leiam comigo. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. A segunda regra é controle a raiva. Aprenda a lidar com a raiva. Nós vamos ter um estudo aqui com pelo menos 15 maneiras de você lidar com a raiva. 15. Quando você não lida com a sua raiva, a Bíblia diz que você dá lugar ao diabo. Você dá uma plataforma para o diabo agir. Ainda dentro daquele quesito da honestidade, aquele que furtava não furte mais, sabia que marido e mulher um furta o outro, escondem recursos e dinheiro um do outro. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Ainda lidando com a raiva, aliás, com a língua, porque eu tinha botado primeiramente lidando com o mal da língua, e aqui ficou lidando com o mal da raiva, mas tem a ver. Leia juntamente comigo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então para aí. A terceira regra é ataque problemas e não pessoas. O antes chega tarde. O antes disse, não, Cidinha, eu estou chegando aí lá pelas 7 horas. Quando chega 10, depois de 7 horas, a hora que eles iam chegar, começa a contar cada segundo. 7h10, né? Não chegou. 7h30, 7h20, aí vai. Quando ele chega, a tampa da panela de pressão da Cidinha já está para pular fora. Tem mulher que fica toda, ela internaliza, ela engole a raiva e fica lá. Boa noite, amor. Boa noite. E aquilo vai render problema para ele um bocado de tempo. E a ira está lá dentro. Ou então ela é daquelas, ô seu filho da tábua lascada. Aí o nome, a Bíblia disse, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Isso aqui é nesse contexto da ira. Quando a pessoa está irada na mesa, o que é que ele gosta de chamar o outro? Pensa nos nomes os piores possíveis. A Bíblia diz aqui, a maneira de lidar com a ira não é escrachando o outro, esculhambando o outro. Né? Eu falei essa palavra lá em Manaus, essa palavra esculhambação é imoral. Mas aqui não é, aqui significa você escrachar o outro. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover. E essa aqui é muito importante. Está ligado com a quarta regra. Não reaja
Quando você reage, você age na carne. Mas quando você age biblicamente, você escuta ativamente, conscientemente, procura entender o que o outro está dizendo, mas da vossa boca, lançar a palavra para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. E se eu não fizer isso? Não entristeçais o Espírito Santo. Está dando lugar ao diabo, entristecendo o Espírito Santo. Então, pessoal, se prepare. Antes disso, eu queria pedir que os casais dessem um abraço aí um no outro, um abraço carinhoso. Olhando na... Pronto. A gente aprendeu o ensino. Para a gente viver isso aí, vamos aos compromissos. E olha, você só repete se você está pronto a se comprometer. Juntos. Comprometo-me a ter Deus como centro de minha vida. E no centro do meu casamento. Se isso é verdade que você disse, então repita comigo. Por isso, comprometo-me a cultivar no meu casamento a arte sagrada da gentileza e bondade com meu cônjuge. Você está dizendo isso para a Johanna, viu? Não é para mim não. Você está dizendo que vai ser gentil e bondoso com a Johanna. E a Johanna não ficou caladinha. Você tem que se comprometer com ele. Você gentil com meu Flávio, ser bondosa com ele. Aqui essa numeração, eu mudei o slide, ele acabou alterando, mas segunda coisa que está ligada com compromisso, se Deus está no centro do seu casamento, da sua vida e do seu casamento. Comprometo-me a cultivar perdão incondicional de coração. Vamos lá, pessoal. Comprometo-me a cultivar. Vamos só isso. Eu vou dizer comprometo, você vai só dizer o número 8. Comprometo-me. Perdão incondicional de coração. Então, significa que todos nós erramos. E uma união tão próxima, tão interligada como é o casamento, o homem vai cometer muitos erros em relação à mulher e vice-versa. Então, o que a Bíblia diz, se comprometa. Perdão incondicional, não interessa o que ele fez, você vai perdoar. E vai fazer isso em coração. Não é perdoar e ficar remoendo. Comprometo-me a cultivar 9. Você sabe, ela é culpada, mas eu vou mostrar amor incondicional a ela. Vou continuar tratando com gentileza, bondade, perdão. Comprometo-me a cultivar 10. Esse compromisso por toda a minha vida, porque Deus certamente me ajudará a ser um cônjuge abençoador e abençoado. Agora, segunda coisa para construir um casamento feliz e abençoado. Ser um crente fiel ajudará o casamento a ser feliz. Ajudará, porque muitas vezes o crente é fiel e é casado com um descrente. O crente é fiel e é casado com um falso crente, com um joio. O crente é fiel, mas é casada com um crente que as pessoas chamam de carnal, ainda é muito narcisista, é muito cheio de mimimi, muito cheio de buscar a glória para si. Então, quais são as marcas de um crente fiel? Não precisa vocês lerem, eu vou ler por conta do tempo, está bem adiantado. O crente fiel se preocupa com os outros. Então, o casal deve se preocupar com o outro. Deve adivinhar as necessidades do outro. O crente fiel pratica o amor bíblico. E o amor bíblico nós vimos aqui que é gentil, é bondoso, perdoa incondicionalmente, perdoa de coração, ama incondicionalmente o culpado,
Não perde a esperança, diz que o amor tudo espera, né? Ele não perde a fé. O crente fiel pratica o amor bíblico, o crente fiel deseja o melhor para os outros, e se ele faz isso, com certeza ele vai sempre querer o melhor para o seu cônjuge, a pessoa com quem casou. O crente fiel tem uma ética sexual bíblica, ou seja, sexo só no estado de casamento, meus olhos serão para o meu cônjuge. Só que o diabo provoca uma ilusão satânica, especialmente para os homens, faz com que o mundo se torne uma ribalta, um palco de mulheres sensuais, mulheres mal vestidas, mostrando suas formas, e aquilo é ilusão satânica, porque toda mulher tem a mesma beleza que a outra tem, vai depender do olho que vê. Tudo que uma mulher tem, a outra tem. Tem também mulher que fica deslumbrada com o garotão da TV, do filme, da internet. Olhe para o seu marido. Se o seu marido não está em forma, ajude ele a ficar em forma. Se a sua mulher não está em forma, compre vitamina para ela, caminhe com ela, ajude a ela. O crente fiel deseja o melhor, tem uma ética sexual bíblica. O crente fiel sabe e pratica o perdão. Se você não pratica o perdão, você não é crente fiel, nem crente talvez seja. O crente fiel é bom pai ou mãe. O crente fiel cuida bem da família. Se não cuida, é pior do que o descrente. O crente fiel é bondoso e generoso, é altruísta, ele sacrifica a si mesmo pelo bem dos outros. Ele é altruísta e não egoísta. Olha, a importância de uma igreja, uma das maiores ilusões satânicas de hoje é dizer para o crente que por conta dos videozinhos e mensagens da internet ele não precisa ir para a igreja. Foi Cristo que fundou a igreja e colocou o nome de Equicaléu, que é tirados do mundo. Para quê? Aí lá em Hebreus diz, se congregar, estar com. Quando Cristo chamou seus discípulos, diz que chamou para estar com eles. Então, é a maior ilusão satânica, é a doutrina dos desigrejados, que acham que pode ser crente em casa. Então, um crente fiel é um membro ativo de sua igreja, não é só frequentador. O crente fiel tem um ministério vitorioso, ele procura trabalhar. O Misael, ele tem um monte de trabalho, mas ele se prepara para as pregações aqui, para as programações. O Flávio e a Johanna têm um monte de responsabilidade, estão dando aulas na escola dominical. Então o Flávio prega pelo menos uma vez por mês. O crente fiel ama sinceramente aos crentes. Eu lembro que eu cheguei numa igreja e uma irmã disse, meus melhores amigos são descrentes. Eu lembro de outra que disse, eu vou procurar solteira, eu vou procurar agora um marido descrente. Eu já procurei crente. O crente fiel ama e ganhar umas perdidas. Ele sempre dá um jeito de se comunicar o evangelho para alguém. O crente fiel oferta e dizima fielmente. Por falar nisso, chegou o gasofilaço. A igreja decidiu, em lugar da gente tirar a oferta, a gente já está lá dentro. O crente fiel oferta e dizima fielmente. O crente fiel tem uma vida de oração contínua. Tudo isso aqui é exigido para você edificar bem seu casamento. Terceiro ponto, para construir um casamento feliz aos olhos de Deus. Uma mentalidade de compromissos cristãos ajudará o casamento a ser feliz. Então, que atitude eu devo ter? Primeiramente, cultivar um estilo de vida bíblico. O que eu faço está baseado na Bíblia. O que não estiver baseado na Bíblia, eu estou fora. Segundo, a nunca desistir do meu casamento, a nunca pensar em divórcio e separação. Se o outro quer desgraçar tudo e pedir divórcio, é questão dele. Mas não vai nunca sair de mim. Nunca desistir do meu casamento. Terceiro, a crer que só a morte nos separará. Que o meu casamento foi unido por Deus e homem nenhum na terra vai separar.
Quarto, valorizar mais as pessoas que as coisas. Tem homem que ele valoriza mais o carro dele, o cavalo dele, a carroça dele do que a mulher. Tem mulher que valoriza mais as maquiagens dela, as roupas dela do que o marido. E aí, dentro daqueles princípios para vencer o poder maligno da língua, atacar problemas e não pessoas. No caso da ilustração hipotética que eu dei, o marido chegou atrasado, em lugar da mulher, seu filho de uma anta, seu porco, se é hora de você chegar, ela atacou ele. Qual deveria ser o papel dela? Meu filho, o que foi que aconteceu? Deve ter acontecido uma coisa muito complicada para você não chegar. E então, vai agir biblicamente e escutar. Diga o que foi que aconteceu. Aí se ele for imbecil, ele diz que vá se danar. Eu chego a hora que eu quero. Mas se ele for inteligente, ele diz, minha filha, olha, o pneu do carro furou. Aí quando eu saí, a blitz do Detran me pegou. E aí vai contar. Não atacar problemas e não pessoas. Comprometo-me que Deus será a minha prioridade número 1. Compromisso agora para vocês. Diga, comprometo-me, sei. Vai lá. Deus será a minha prioridade. E meu casamento será a prioridade número 2. Meus filhos será a prioridade número 3. E minha profissão será a prioridade número 4. E meu ministério será a prioridade número 5. Você vê aí as prioridades. A número 1 é Deus. A número 2 é meu casamento. Então eu não vou estragar meu casamento por conta do meu emprego. Eu não vou deixar Deus por conta do meu casamento, porque meu casamento vem em segundo lugar. O meu cônjuge, o meu marido vem em primeiro lugar. Os filhos vêm em terceiro. A minha profissão vem em quarto. E o meu ministério vem em 5. Deixa eu olhar a hora aqui. Vamos avançar mais um pouco. Comprometo-me a amar meu cônjuge para que meus filhos cresçam em paz e felizes. Repitam comigo. Comprometo-me a amar meus cônjuges para que meus filhos cresçam em paz e felizes. Preste atenção, anote isso aí. Amar seu cônjuge é o maior presente que os filhos dão, que os pais dão a seus filhos. Você quer dar um bom presente para os seus filhos? Mostre amor para o seu cônjuge. Deixar de amar o cônjuge, a pessoa com quem você casou, quando os filhos, especialmente são pequenos, quando eles se forem, a relação não tem mais razão de existir. Ou então só piora. Então repito, comprometo-me a amar meu cônjuge para que meus filhos cresçam em paz e felizes. Comprometo-me a encher meu casamento de alegria e graça. Então não seja um promovedor da tristeza e da amargura no seu casamento. Comprometo-me a cultivar o amor de Canto do Salomão. Como é que um marido deve e a mulher deve tratar um ao outro? Olha como é que o marido lá de Cantos trata a mulher de Canto, a esposa de Canto trata o marido. Como és formoso, amado meu, como és amável. Ou seja, ela é carinhosa com o camarada. Diz que a maior necessidade do homem é de carinho da sua esposa. Porque o homem recebe burdoada para onde ele vai. Se ele chega em casa, tem uma esposa carinhosa, aí ajuda ele a enfrentar. E o marido? Ó, mais formosa entre as mulheres, ó querida minha. Ou seja, ele continua sendo galante, elogiando. Ou seja, nosso tempo está praticamente, eu vou dar os passos e você repete aí no seu coração. A quarta coisa para construir um casamento bíblico abençoado é aprender a se comunicar biblicamente. Isso ajudará seu casamento a ser feliz. Por isso, você deve se compreender, se comprometer a aprender a ouvir bem antes de falar. Ouvir primeiro, com atenção.
Aprender a falar visando abençoar e não destruir o outro. Ser amigo em vez de exigir amizade. A minha mulher não é minha amiga. E você é amigo dela? Aprender a intervir com honestidade. Lembra lá? Não minta para o outro. A evitar discussões e falatórios inúteis. Lembra de falar chocarrice, falar palavra torpe? A evitar competir com o meu cônjuge. No casamento não é uma corrida onde cada um tenta ganhar do outro, não. Cada um soma força com o outro. Evitar mostrar superior ao meu cônjuge. Os dois são imagem de Deus. Finalmente, aprender a enfrentar biblicamente os problemas. E como é que eu enfrento biblicamente os problemas? Eu me comprometo a combater tudo que ameaça meu casamento. Se a minha profissão está me impedindo de desenvolver meu casamento, eu tenho que mudar de profissão. Se o lugar onde ele está morando está afetando nosso casamento, eu vou mudar de moradia e assim por diante. Ajudará o casamento a controlar minhas finanças. Diz que 90% dos divórcios são por conta de quebradeira financeira. Me comprometo a não ser irresponsável financeiramente e comprando tudo que vem pela frente. Comprometa a não dar lugar à ira e ao diabo. Sexto, ter o mesmo amor entre Cristo e a igreja, ou seja, eu vou amar minha mulher como Cristo ama a igreja, eu vou amar meu marido como a igreja deve amar Cristo. Por isso eu comprometo-me a amar meu cônjuge conforme o mandamento de Deus em Efésios 5, 25 a 30. Olha o que é que diz lá: marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Ou seja, o casal deve estar pronto a amar o outro, a ponto de se entregar, morrer pelo outro. Eu lembro de uma senhora que foram matar o marido dela, estavam numa mesa, num banquete, aí foram lá e quando ela viu que a pessoa ia atirar no marido dela, ela colocou o corpo na frente do marido e tomou o balaço. A felicidade que o balaço não foi mortal. Se fosse para ele, tinha matado ele, que era no peito dele. Então ela jogou-se para lá e pegou no ombro. Aí o cara desistiu. Então amar, para que a santificasse, pensando melhor, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, ou seja, tentar ajudar a vencer vícios, pecados, manias, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. Ou seja, você vê aí a Johanna, com licença aí do Flávio, bonitona. A Carmita é mais bonita, a minha mulher, mas a sua está bonitona, mas atual dos seus 30 anos, não é isso? 42, né? Só, meu filho, você tem que cuidar dela para quando ela tiver 84, o dobro. Alguém olha, puxa, parece que o tempo não passou. Esse menino tem a mão boa, cuida bem dessa menina. É isso que está dizendo. Cristo cuida da igreja para apresentar ela melhor do que quando recebeu. O Anderson aí, daqui a 30 anos, a Cidinha deve estar mais rixuta do que hoje. O Lamércio, e assim por diante, todos vocês aí, o Misael, daqui a 30 anos a Lidiane esteja melhor do que está hoje. E a Lidiane vai cuidar do Misael, daqui a 30, 40 anos, o Misael está um garotão. E eu digo isso porque eu fui parar o carro no lugar dos velhos, o cara disse, ei, não, você é garotão. Isso é um elogio para a Carmita. Eu com mais de 60 anos, o cara lá me chamando de garotão. É elogio para ela, porque uma mulher que não cuida bem de marido, ela atrofia, não é não, Eudes? Acaba mufina, tipo gato. Você vê um gato velho todo assim, um pelo espetado, magro, velho. É igual o marido que é cuidado pela mulher. Aí você vê aquela mulher toda cheia de sarcopenia. Sabe o que é sarcopenia? Sem carne. As carnes murcham e ficam caindo. Aquela coitada ali foi mal cuidada pelo dono dela. Então, para que apresentasse a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, está perto, pessoal.
Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, mas como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo, eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Então, isso significa que eu me comprometo a amar o meu cônjuge conforme o mandamento de Deus aqui em Efésios. Amar o meu cônjuge com o mesmo amor que existe entre Cristo e a igreja. Por isso, estou pronto a sacrificar-me pelo meu cônjuge. Lutarei para que seja santificado no Senhor. Esforçar-me-ei com a Bíblia para mantê-lo puro. Visarei ter um cônjuge feliz e bem-sucedido. Vou lutar pelo sucesso do meu cônjuge. Fazer com que meu cônjuge seja belo, puro e vitorioso. Amar meu cônjuge com o mesmo amor que Cristo amou a igreja. Então, este é o custo, passando um pouquinho, esse é o custo e esforço para se ter um casamento bíblico. Por isso, feliz e abençoado. Amém? Amém.